Olá, eu sou o professor Paulo e essa é mais uma aula conectada do projeto Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim. Essa aqui no cantinho é a Patrícia, a nossa intérprete de Libras, que vai acompanhar essa aula com a gente. Eu quero perguntar para vocês se vocês conseguem me responder o que um coelho, um ovo, as estações do ano e Jesus Cristo têm em comum. Alguém sabe? É uma misturada, né? Mas tem tudo a ver. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa e tudo que ela representa. Para começar, a palavra Páscoa, como nós conhecemos, vem do latim pascha, que tem origem na palavra Pesach, que em hebraico significa passagem. Então, a origem da palavra Páscoa é uma palavra que significa passagem. A Páscoa, originalmente, é uma festa dos judeus. As pessoas da religião judaica são maioria lá na terra onde Jesus viveu. A Páscoa, ou Pesach para os judeus, celebra a passagem do povo judeu pelo Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho foi aberto para que o povo judeu passasse, fugindo do Egito, onde eles eram escravizados em direção à terra prometida por Deus para os judeus. Mas você deve estar pensando que a história que você conhece da Páscoa é diferente dessa, né? E você está certo. A Páscoa que você conhece, muito provavelmente, é a Páscoa cristã, que fala sobre Jesus Cristo, que é a Páscoa celebrada pelas religiões cristãs, pelos católicos e pelos evangélicos. Essa história do Moisés e do Mar Vermelho e do povo judeu saindo do Egito para a Terra Prometida, ela está na Bíblia, numa parte chamada Velho Testamento. O Velho Testamento é, na prática, o livro também sagrado dos judeus, o Torá. A diferença do Torá, o livro dos judeus, para a Bíblia dos católicos e dos evangélicos, é a parte que fala sobre Jesus Cristo, que é o Novo Testamento. Jesus Cristo era judeu. Ele nasceu numa família de judeus. Portanto, a Páscoa que ele comemorava era a Páscoa dos judeus, da travessia de Moisés com o povo judeu no Mar Vermelho, rumo à Terra Prometida. E é aí que as histórias se cruzam. Segundo a história da Bíblia, Jesus foi perseguido, preso e condenado. E tudo isso aconteceu no meio das comemorações da Páscoa. Ele foi condenado injustamente a ser crucificado. Ele carregou a cruz pela cidade inteira, uma cruz pesada, sendo chicoteado, sofreu bastante. Depois foi pregado na cruz e ficou lá até não aguentar mais e morreu. Aí vem a parte fantástica. De acordo com a Bíblia, Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, depois de 3 dias, voltou à vida. Ele ressuscitou, saiu do túmulo, encontrou os seus apóstolos, os seus companheiros, e só depois é que ele subiu ao céu na frente de todo mundo. Aí olha só, a Páscoa, comemorada pelos judeus, a palavra Páscoa, significa passagem. E para os cristãos, ou seja, para aquelas pessoas que acreditam em Jesus Cristo, a Páscoa passou a significar a passagem da morte para a vida. Incrível, né? Assim surgiu a religião cristã. As pessoas que acreditam que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que ressuscitou ao 3º dia, na Páscoa.
Então, olha só. Para os judeus, a Páscoa era a passagem de uma vida de escravidão para a terra prometida por Deus. A passagem de uma vida ruim para uma vida melhor. Para os católicos e para os evangélicos, a Páscoa é o renascimento de Jesus Cristo e o renascimento de toda a humanidade, de uma vida ruim para uma vida melhor. E aí vem mais uma coincidência que chega nos outros símbolos que eu citei, no coelho e no ovo. Na região que Jesus nasceu, a época da Páscoa acontecia quando estava terminando o inverno e começando a primavera. E outros povos dessa região comemoravam só o fato de estar acabando o inverno e começando a primavera. Por quê? Em algumas regiões do planeta, o inverno é muito frio. As pessoas praticamente não podem sair de casa. E não dá para plantar, porque a plantação congela. Não dá para criar os animaizinhos, porque eles morrem de frio. Então, o inverno era um tempo muito duro para as pessoas dessas regiões do mundo. Praticamente não tinha muito o que fazer. Tinha que trabalhar o resto do ano, na primavera, no outono, no verão, para juntar comida para poder sobreviver no inverno. E quando acabava o inverno, era uma grande celebração da passagem do inverno para a primavera. Surgiu então a tradição de dar ovos de presentes, porque os ovos representavam o nascimento da vida, né? Um ovo é onde o bichinho fica ali até quebrar o ovo e nascer, né? É assim com as aves, é assim com os lagartos, a gente já estudou isso. Então se davam ovos coloridos de presente, as pessoas trocavam ovos coloridos de presente. Também, em algumas regiões, as pessoas o que mais queriam na primavera, que era quando começavam a plantar, era que o solo fosse fértil. E ninguém entende mais de fertilidade do que os coelhinhos. Por isso, em alguns lugares, a tradição tinha a ver com o coelho como símbolo desse período. Outros, com os ovos de presente. Para os judeus, era a passagem da escravidão para a terra prometida. Para os cristãos, era a passagem de Jesus Cristo, Filho de Deus, da morte para a vida eterna, junto de Deus. Como vocês sabem, à medida que o tempo vai passando, as tradições vão se misturando, vão mudando. E aqui no Brasil, a gente juntou foi tudo. Então, a Páscoa no Brasil, ela é uma Páscoa cristã, porque a maioria do nosso povo é cristão, então é muito comum a gente ver a Páscoa aqui no Brasil relacionada a Jesus Cristo. Mas nós também adotamos o coelho, que é o símbolo da fertilidade, mesmo aqui não sendo primavera. A gente está saindo do verão para o outono. E também adotamos os ovos. Para não ter que explicar demais, nós decidimos que o coelho é quem entrega os ovos. E que os ovos são de chocolate. Bem melhor, né? E assim se construiu a nossa Páscoa. Uma Páscoa que fala do renascimento de Jesus, que a gente come ovos de chocolate e adora um coelhinho da Páscoa. Mas no fim das contas, gente, Páscoa, seja a passagem dos judeus pelo Mar Vermelho, seja o renascimento de Jesus, seja a chegada da primavera para os povos lá dos lugares onde o inverno é muito rigoroso, ela fala em esperança. Esperança é sempre bom e a gente está precisando. Por isso, o que eu quero desejar para vocês é uma feliz Páscoa e um beijo muito especial do professor Paulo Coelho. Até a próxima com mais Educação Conectada.